atiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui bem instrutivo mesmo, né? Que diz respeito ao alinhamento da carabina PCP. Foi bastante tempo até eu entender alguns conceitos assim de alinhamento da PCP, né? Graças a muitos amigos aí que me ajudaram, né? O Carlos aí principalmente. O grupo da Urco 3, né, galera que troca uma ideia muito legal lá, né, e acaba agregando esse valor ao grupo todo, né. Forte abraço pro Carlos, amigão da gente aí, tá sempre apoiando aí nos projetos, né, fazendo algumas peças aí pra gente, né, que dá condições que a gente consiga evoluir aí, né. Pessoal do grupo da Urco 3, forte abraço, tá sempre dando aquele apoio pra gente aí, né. Então galera, esse vídeo aqui ele diz respeito ao alinhamento das nossas carabinas PCPs, né? Qual que é o conceito aí, qual que é a ideia, né? A partir do princípio aqui, carabina PCP, a gente tem um reservatório de ar comprimido, né? Que é nosso cilindro. Eu vou colocar duas categorias aqui, né? Cilindro de 300 bar e cilindro de 200 bar. Vou categorizar dessa forma, depois vocês vão entender por quê. Após isso, né, na maioria dos casos, né, usa-se válvula reguladora e tem também carabinas de alto fluxo, que se chama aí. São carabinas que não possuem reguladora, né. Independente disso, eu vou trazer aqui esse conceito em cima de carabinas com válvulas reguladoras, mas o princípio aí que a gente vai analisar é o seguinte, né. A gente tem uma pré-câmara, né, independente do sistema. Quando a gente tem regulador, a gente possui uma pré-câmara, né? Embora tenha casos aí que a gente não coloque uma pré-câmara adequada, né? Uma pré-câmara maior, mas a própria válvula Z ela é uma pré-câmara, ou qualquer circuito que esteja entre a válvula reguladora e a válvula disparadora é uma pré-câmara, né? Por mais minúscula que ela possa ser. Dentro deste pulmão de ar, dessa pré-câmara, a gente tem uma amostragem de ar, né? Que é a pressão de set da nossa reguladora de pressão. Supondo que seja 135 bar, que é praticamente o que a gente está usando aqui. Esse 135 bar, ele exerce uma pressão sobre a válvula disparadora, né? Além da mola da válvula disparadora, essa pressão de ar que está dentro da pré-câmara, ela exerce uma pressão sobre o percursor, né? Essa pressão, ela acaba ajudando a gente fazer o estanque da válvula disparadora, né? Fazer a vedação. Dessa forma, a gente tem toda uma pressão em cima dessa disparadora, né? Que faz com que ela esteja fechada. Para que eu consiga abrir essa disparadora, né, eu preciso vencer essa força que está fazendo com que ela feche, né? Pressão da mola mais a pressão da pré-câmara vezes a área do percursor. Para isso existe um componente chamado martelo, ok? O martelo ele é um batedor, né, onde eu vou fazer essa contrapressão no pino da válvula disparadora, né. Só que esse componente ele não trabalha sozinho, né. Eu preciso de uma força para que tire ele desse repouso. Para isso existe a mola, né. Então, no momento que eu armo a minha carabina, né, eu armazeno uma certa força aqui na mola do martelo, né? Então ela permanece armada e nesse momento eu tenho uma força aqui preparada para ser disparada, né? Eu disparo ela com o gatilho. Essa força em repouso, né? A força da mola contraída somada ao peso do martelo, ela tem que ser igual ou superior à força que eu preciso no pino da disparadora, para que eu consiga fazer com que esse fluxo de ar percorra todo o sistema aqui e desprenda o objeto de dentro do cano da carabina, né? Isso é muito fácil de se fazer, né? Porém, para que isso funcione de uma forma
precisa dentro do cano, né? Eu preciso ter disparos iguais. Com relação à precisão, essa é a grande questão, né? Eu preciso ter disparos constantes, né? Disparos que sejam iguais uns dos outros, né? Para isso a gente utiliza um instrumento aí que nos auxilia muito, né? Que é o cronógrafo, né? Para saber qual que é a velocidade na saída do cano. E o grande problema aqui do atirador, né, é entender como que eu faço para fazer a sintonia da minha carabina, né, a fim de que ela consiga ter disparos iguais, né, desde o primeiro até o último disparo, né. Para que isso aconteça, né, eu tenho alguns componentes que acabam influenciando muito na minha carabina, né, que são a própria válvula reguladora, a disparadora, né, em conjunto com o martelo e tensão de mola de martelo. Além desses componentes que acabam influenciando, o chumbo que eu utilizo ele influencia demais, né? Então quero abrir uma observação para a questão do chumbo, que a gente não vai levar em consideração hoje, né? Mas é importante frisar para que a gente entenda aí a importância desse componente nesse circuito todo, né? Então o chumbo, né, desde a liga do chumbo, formato do chumbo, a precisão, né, na fabricação desse chumbo, né, a gente tem alguns vídeos aqui mostrando isso, né, que são os testes metrológicos de chumbos, né. Vou deixar um link aqui, vou deixar um cardzinho aqui também, para quem quiser observar. Que diz respeito, né, desde a massa do chumbo, né, então esse chumbo não pode ter uma variação grande na sua massa, até, eu acho que principalmente, a variação entre diâmetros de chumbo, né? Dito isso, vamos voltar para o nosso sistema aqui, a gente não vai mais levar em consideração o chumbo e vai falar apenas do alinhamento do sistema, né? Essa é a grande importância do ajuste da mola do martelo, né? Não é para mim conseguir ter mais velocidade, menos velocidade quando eu quiser, é para que eu consiga chegar num set de sintonia de disparo do martelo, né, contra o pino da disparadora, né, de forma que eu consiga abrir toda a disparadora em todos os momentos que eu acione o gatilho da minha carabina. Então esse é o grande desafio, né? A gente vai fazer alguns testes aqui hoje, trouxe o cronógrafo, a gente vai colocar um alvo, eu vou pegar alguns chumbos para a gente fazer essa prática aqui, a gente vai alinhando a carabina e vamos ver como que ela se comporta, vamos falar um pouco sobre isso. A gente está falando aqui de modo geral, né, dessa sintonia. Então, independe de qual carabina que você tenha, né, se ela tiver sintonia de mola, segue o mesmo conceito, segue o mesmo padrão. O importante é você entender sua carabina, né, como que ela funciona e conseguir detectar, né, através do cronógrafo, por isso que o cronógrafo é importantíssimo. Você conseguir detectar e conseguir sentir o momento que você consegue estabilizar esses disparos, né? E assim você conseguir ver de uma forma indireta, né, através da velocidade, o momento que você consegue fazer com que o seu martelo mais a mola, né, martelo mais mola, consiga abrir totalmente a disparadora. Por que eu não posso simplesmente apertar toda a minha mola, né, e garantir com que a minha disparadora abra totalmente? Por três motivos. Primeiro, quanto mais tensão de mola você tem, mais o seu gatilho vai ficar duro, né, e você vai perder precisão, né, porque o atirador ele vai chegar no momento do disparo do gatilho com que ele acaba influenciando muito a carabina, né? E gerando também muita vibração nessa mola, né? Segundo ponto, quando você faz isso, você acaba desperdiçando muito ar, né? Então você tem que entender qual que é a tensão mais massa de martelo ideal para que você consiga abrir a disparadora. Nada a mais que isso. Aí você consegue ter uma boa otimização da utilização do seu ar, né? E faz com que não sobre muito ar lá na boca do cano, né? Fazendo com que o projétil seja desviado por essa turbulência. Terceiro ponto, analisando assim, né, o funcionamento da carabina, né? E sabendo que o pino da disparadora ele tem um limitador, né, que é a parede da disparadora. Se eu tiver muita tensão na mola e fazer com que
esse martelo chegue no final do curso, ele vai bater no final do curso e vai voltar. Então dessa forma você começa a ficar inconstante de novo com relação aos seus disparos, né? E talvez você faça com que o período do disparo ele acaba encurtando novamente, não fazendo com que o chumbo tenha sua total aceleração dentro do perímetro do cano. Então você teria desperdício de ar na ponta do cano, endurecimento do gatilho e provavelmente você estaria batendo o martelo no final do curso, né, na disparadora, e fazendo com que você fechasse prematuramente a disparadora. Fechando essas observações, a gente vai fazer alguns ajustes aqui com alguns chumbos e vamos ver o que acontece, como que isso influencia lá no final do agrupamento, ok? Trazendo aqui de volta o que a gente já falou sobre como funciona uma disparadora, né? Então quanto mais pressão você tem no seu pulmão de ar, né, é onde fica sua pré-câmara. Quanto mais pressão você tem de ar nessa região, mais você tranca a disparadora, né? Mais você exerce pressão sobre o percursor e mais essa válvula ela se mantém fechada e precisa de maior peso de martelo, mais mola para que ela abra. Sendo assim, a gente tem uma grande variação aí dependendo da pressão da pré-câmara, né? Então, quanto maior a pressão na minha pré-câmara, mais eu tranco a minha disparadora. Isso faz com que eu tenha disparos inconstantes no caso de eu não conseguir regular bem esse ar. Por isso que a reguladora tem grande importância nesse sistema, né? Essa carabina, como todos sabem, a gente tem duas reguladoras. Uma reguladora de primeiro estágio. Notem que ela está agora em 185 bar. E ela trabalha essa disparadora, essa reguladora, em 150 bar. Por que ela está nessa situação agora, né? Porque ela ficou grande período aí parada, né? E é isso que acontece aí com reguladoras de pressão. Agora eu vou trazer aquela situação que a gente avaliou duas condições, né? Com cilindros de 300 bar e cilindros de 200 bar. Então isso acontece principalmente quando tem cilindros de 300 bar. Essas reguladoras não têm a capacidade de rebaixar essa pressão de 300 bar para a pressão de trabalho de uma forma eficiente, né? Por isso, a gente instalou uma segunda reguladora, que é uma reguladora interna dentro desse cilindro aqui, que ela está setada em 2000 PSI exatamente. Então, a gente vai fazer um disparo aqui e a gente vai ver como é que vai se comportar essa reguladora e como que vai se comportar essa reguladora. A reguladora do primeiro estágio e a reguladora do segundo estágio. Notem que a reguladora do segundo estágio está com 2000 PSI, por mais que eu tenha essa variação. E essa reguladora do primeiro estágio em 180 bar, né? Vamos lá. Veja bem, né? Então caiu essa pressão e ela voltou a trabalhar na pressão de trabalho normal dela. Enquanto que a reguladora do segundo estágio, ela permaneceu nos seus 2000 PSI. Exatamente. Mais uma questão aqui, vou dar mais um disparo. Já na pressão nominal de trabalho, né? Vamos ver o que acontece com essa reguladora aqui quando eu disparo. Ela caiu mais um pouco. Agora ela sobe um pouquinho até a pressão de trabalho. E a reguladora do segundo estágio permanece seus 2000 PSI. Agora vamos se atentar à reguladora do segundo estágio, né? Ver se vai ter alguma queda aqui, alguma variação. Caiu um pouquinho e já se manteve na sua pressão de trabalho nominal. É isso que deve acontecer. Ok? Então, essa observação aí para a reguladora. Assim que um sistema deve se comportar e não dessa forma, né? Por isso que eu gostei desse projeto nosso aqui, tá?
Isso ajuda bastante. Mas não é o suficiente. Eu preciso ter chumbos padronizados. Eu preciso ter um sistema de disparo sintonizado, que é o que a gente vai discutir um pouco melhor agora. A gente vai começar com o chumbo mais leve. Eu estou com a mola do martelo aqui totalmente solta, né? E a gente vai começar os disparos para ver o comportamento aqui do sistema e tentar identificar, né, esses conceitos aí que a gente acabou mencionando. Então, um disparo aqui só para entender a velocidade mesmo, né? R$ 234,7, velocidade bem baixa para essa gramatura de chumbo. E a gente vai fazer um segundo disparo para ver o spread nessas condições, né? Ele deve estar bem ruim. R$ 239,2. Vou aproveitar para não gastar muito chumbo aqui. A gente vai fazer um agrupamento nessa condição para ver o que acontece. A gente está aqui a 34 metros, tá? Só para ficar registrado aí. Eu vou aproveitar que deu fora do alvo, a gente vai fazer de novo, né? Só para ficar registrado lá bonitinho. Vamos ver se vai dar certo. Primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. E o quinto disparo. Maravilha! Agora qual que é a nossa proposta, né? Eu vou só achar aqui aonde que o parafuso está encostando na mola do martelo. Aqui ele começa a fazer efeito. Então a gente vai fazer aqui, ó, 1, 2 voltas e vamos ver a que velocidade vai chegar esse projétil, né? Primeiro de tudo é isso. Lembrando que a gente está com o chumbo aqui de baixa gramatura, né? 14,5 grains. 277,1 metros por segundo. Então a gente saiu lá de 230 e alguma coisa, né? Que é, olha só o tamanho dessa diferença. Então quando a gente identifica isso, né, esse salto de velocidade, quer dizer que a gente saiu de um ponto que a válvula disparadora não estava abrindo, né? Ela só estava praticamente repicando. E a gente foi para um ponto onde a válvula disparadora está abrindo totalmente. Isso já é um indicativo aí para nós, tá? Eu já consigo ter essa visibilidade do sistema, né? 277,1. Vou fazer mais um disparo. R$ 278,2. Olha como fez diferença no spread. 278,2. Olha só como mudou o negócio. Porém, deixa eu só fazer mais um teste aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês, viu? Esse chumbo, ele não gosta de altas velocidades, tá? Então assim, com essa pressão de trabalho, né? Pressão da pré-câmara. Com esse fluxo de ar, né? Essa válvula aqui, a proposta dela é ter um fluxo maior. Com esse transfer, com a abertura desse transfer, mais a entrada do cano, ele não está ajustado para pellet esse sistema, né?
principalmente pellet que não gosta de velocidade alta. Então a gente não vai conseguir fechar esse agrupamento com essa velocidade. Ok, galera, eu vou aproveitar esse ajuste e a gente vai fazer um agrupamento, esse ajuste que a gente chegou, né, para pellet de baixa gramatura, e a gente vai fazer um agrupamento com o chumbo que gosta dessa velocidade, né, pelo menos, que é o RTX de 18, né. Vamos lá, aproveitar o ajuste da luneta. Provavelmente vai cair a velocidade um pouquinho. Duzentos e sessenta e cinco vírgula quatro. 269,1. 265,4. 267,4. 263,7. A gente dá mais uma volta de mola aqui para ver o que acontece com esse spread, né? O agrupamento tá muito legal. E vamos fazer com o alvo de cima lá. Duzentos e sessenta e sete vírgula um. 266,9. 269,1. 267,4. Isso depende muito do chumbo também, né? Então a gente tem que tentar entender isso. 266,9. 266,9. Então, pessoal, fazendo só uma observação aqui sobre esse teste, sobre esse chumbo, né? Veja bem que mesmo a gente conseguindo um spread bom, né, com o Pro Max, a gente entende que não é o chumbo para essa carabina, pelo menos para as configurações dos outros componentes dela. Como eu falei no início, né? A gente tem aqui uma válvula disparadora, um transfer, uma entrada de cano preparado para altas velocidades, né? Então esse chumbo aqui, não gostando de alta velocidade, não adianta eu querer insistir com ele. O nosso rifle RTX, né, já era um chumbo que a gente testou nessa carabina e foi muito bem. Ele nos disse grandes coisas aqui sobre ela, né? Desde a gente entendendo todo um conjunto assim, né? Velocidade, mais agrupamento, entendendo também como que a carabina responde aqui o atirador, né? Não adianta também eu ter uma velocidade boa, um spread perfeito e um endurecimento do gatilho, né? Onde a gente não consegue fazer um grupo legal. Então todas essas questões aí me levaram a entender que essa é a melhor configuração para este chumbo, né? Se eu subir um pouco, por exemplo, a pressão de ajuste dessa reguladora, eu vou acabar tendo maior velocidade e vou poder trabalhar com chumbos aí de 24, 25 grains tranquilamente. Mas como não é o meu propósito, né? Então essa carabina está ajustada desta forma. E o que eu consigo fazer de sintonia na mola do martelo é isso que a gente abordou nesse vídeo. Ok, pessoal? Então fica aí, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos e dá aquela força aí para que a gente continue crescendo aí. Um forte abraço e até o próximo.